Olá, alunos, meninos e meninas do Travessia, tudo bem com vocês? Mais uma aula, né? Mais uma semana. E eu aqui, como sempre digo para vocês, muito feliz de poder estar aqui, passando um pouquinho dos nossos conhecimentos, tá certo? E vocês estão dando um retorno maravilhoso em sala de aula. Vamos lá. Hoje nossa aula é de língua portuguesa, lógico. O tema da aula, conte como o caso foi. Professora Ana Zaidan. Para poder fazer a abertura da nossa sala, vamos começar com a acolhida. O que você faz hoje, pode mudar todos os amanhãs da sua vida. É de Augusto Cury, e eu quis trazer isso aqui para vocês, tá certo? Então, pense bem direitinho. Vocês têm que plantar para depois vocês colherem tudo que vocês estão fazendo agora. Vamos para o nosso próximo slide e iniciando a nossa aula. Nós temos aqui uma leitura de imagem. Eu quero que vocês deem uma viajada nessa leitura de imagem. Tá certo? Observe bem cada detalhe e durante as aulas de português, vocês vão conversar com os professores de vocês. O que vocês viram nessa aula de número 75 e 76 de língua portuguesa? Objetivos. Reconhecer o sentido decorrente da escolha de determinada palavra ou expressão. Aprender a consolidar o trabalho com gênero, narrativo e redação. Gente, é uma coisa que a gente faz todos os dias em sala de aula, não é? Quando a gente começa a trabalhar com essa parte de narração, vocês sabem que vocês podem encontrar na primeira pessoa e também vocês podem ser onisciente, né? Vocês estão ali, ó, vendo tudo que está acontecendo naquela narração, naquele texto. Outros objetivos. Elaborar um texto narrativo considerando tema, gênero, linguagem, finalidade e interlocutor. Problematização. E aí, vamos ver essas problematizações. Eu quero que vocês deem uma lidazinha comigo. Vocês sabem o que é uma expressão idiomática? Ah, sabem sim. Nós já trabalhamos em outras aulas e vocês sabem demais o que são. Mas hoje a gente vai rever tudo isso. Qual a diferença entre gíria e expressão idiomática? E aí, vamos ver também. E também nós vamos ver, você sabe elaborar um texto narrativo? Já estamos caminhando, tem muita gente que está fazendo muito texto bacana, mas que a partir de todas as aulas e dessa de hoje, vocês vão aprender um pouco mais, tá certo? Vamos lá para o nosso próximo slide. Expressão idiomática. O que é, professora Zaidan? Expressões idiomáticas são idiomatismos ou idiotismos, né? Que são construções ou expressões peculiares de uma língua. Locuções ou modo de dizer característica de um idioma, habitualmente de caráter familiar ou vulgar, e que se não se traduz literalmente em outras línguas. Ora, então a gente sabe que tem coisas que a gente fala, até no nosso Brasil, né, em determinadas regiões que são diferentes, que a gente não conhece. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu, para vocês saberem já uma diferençazinha sobre gíria e expressão idiomática. Quando nós chegarmos na parte de gírias, vocês vão lembrar, até porque durante as aulas vocês perguntaram muito, só que nós estávamos nas aulas remotas, mas foi algo que vocês perguntaram bastante e que deu panos para as mangas. Vamos para o nosso próximo slide. Exemplos de expressões idiomáticas. Céu aberto, não é? Abandonar o barco. Como seria isso, abandonar o barco? Abotoar o paletó. No interior o pessoal fala muito isso, abotoar o paletó quando a pessoa morre, né? Fulano abotoou o paletó, né? Também temos abrir mão de alguma coisa. Às vezes tem uma coisa que a gente tem que abrir mão em prol das pessoas.
A gente vê isso muitas vezes com as mães, né? Elas têm muito que abrir mão de algumas coisas em prol dos seus filhos, certo? Vamos ver mais algumas expressões idiomáticas. Abrir o coração, não é? A gente tem alguma coisa aqui guardada, chega perto de uma pessoa, a gente quer abrir o nosso coração. Então, é aquele momento da gente falar o que está lá dentro guardado, tá? E também abrir o jogo, denunciar ou revelar detalhes, é o que muita gente não gosta, muita gente não quer, né? Nessa hora de abrir o jogo, eita, fulano vai abrir o jogo, fica um monte de gente prestando atenção ali para ver como é que vai ser esse desfecho. Desfecho. Qual a diferença entre gíria, expressão idiomática? Gente, a gíria, ela é um fenômeno de linguagem especial que consiste no uso de uma palavra não convencional, vou já mostrar para vocês, para designar outras palavras formais da língua. O que aconteceu no mês de abril, por aí, no reality show passado na Rede Globo, né? E que um doutorando de economia, ele falou uma palavra chamada basculho. Isso aí foi algo que foi muito falado nas redes sociais. Então, ela se tornou o quê? Uma gíria. Então, basculho, gente, nada é que alguma coisa que não serve. É até menos do que o lixo. Então, a cantora Poca, né, que é carioca, ela não conhecia essa gíria. Então, ela ficou sentida. E lógico, né, que é lixo. E o lixo, gente, a gente ainda recicla. E o basculho é muito menos do que o lixo, entendeu? Então, isso aí foi uma gíria que ficou e que até hoje em dia as pessoas têm utilizado bastante. Então, no Rio de Janeiro o pessoal não conhece e aqui é mais no interior de Pernambuco. A pessoa usa bastante essa palavra basculho. De novo, qual a diferença entre gíria e expressão idiomática? Vamos ver? Assim como a expressão idiomática é uma palavra que se caracteriza por não permitir a identificação do seu significado através do seu sentido literal. Tá certo? Então, nós mostramos agora há pouco, algumas, não foi? Expressões idiomáticas, como céu aberto, como abotoar o paletó. Então, ela não faz sentido que na nossa norma culta. A gente não utiliza na nossa norma culta. Isso aí, tá? Então, é por isso que eles são chamados de expressões idiomáticas. Vamos para o próximo. As gírias mais usadas na internet. Eu acabei de falar uma, mas nós temos aqui, né? Ranço. Peguei um ranço de uma pessoa, a gente escuta muito isso. É uma gíria usada para descrever o sentimento de desprezo, não é? Ou raiva de uma pessoa, a pessoa pode desenvolver por outro alguém. Tem também uma gíria que se fala muito, é 10 de 10. Nós temos até na televisão uma propaganda que diz assim, que a Tupã, 10, 10, 10, a Tupã é 10, a Tupã é 10, que a gente sempre acompanha. Então, 10 de 10. Outra gíria também muito utilizada, né, por vocês tá na Disney. Então, aquela pessoa está como se estivesse viajando naquele momento, não está dentro do contexto. Então, a gente costuma muito usar tá na Disney. Também tem outras frases de dizer, né? Tá na Disney, mas quando a gente fala assim, né, tá na Disney, eita, fulano está viajando. Tá certo? Vamos ver o próximo. Partiu! Partiu dormir, partiu viajar, se usa muito, né? Também tem uma, gente, Deus me livre, mas quem me dera, né? Deus me livre, mas quem me dera, é algo que a gente quer muito, né? Algo que a gente quer bastante. Vamos ver a próxima. Dá ruim ou deu ruim, né? Às vezes a gente espera tanto que uma coisa saia bem, mas ela dá ruim, não é como a gente esperava. E por fim, deu PT. Deu o quê? Perda total. A gente escuta muito essa gíria e que está cada dia mais entre os jovens, isso aí, deu PT. Em sala de aula eu escuto muito. Professora, passa uma determinada atividade para o aluno e o aluno diz para o outro assim, ih, rapaz, deu PT. Não é? Então, a gente vê que a internet, a gente tem muita coisa que a gente vai tirando da internet, que a gente vai utilizando no dia a dia e vê o sentido das palavras. Vamos agora
Gênero narrativo. Que maravilha, a gente tem trabalhado tanto com o gênero narrativo, né, gente? Tem aquele personagem, tem o tempo, tem as ações, tem algo muito importante no gênero narrativo, que o que é? O narrador, a pessoa que está contando a história, né? Num determinado tempo, num determinado local, tá certo? Onde está acontecendo. E vocês sabem já que eu vou passar aqui para vocês bem devagarinho. Eu quero que vocês façam essa leitura comigo. Vamos lá? Gênero narrativo refere-se aos textos que contam uma história. Para isso é necessário um narrador ou narradora, personagem, enredo, tempo e espaço. O narrador pode ser onisciente, né, gente? Observador ou personagem da narrativa, que pode conter um discurso direto, indireto ou indireto livre. Exemplo de um gênero narrativo. Texto narrativo é um tipo de texto que esboça ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são narrados, contados, né? Alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo são romance, novela, conto, crônica. E quando a gente fala em romance, gente, a gente lembra de quem? A gente lembra de Dom Casmurro. A gente lembra de Gabriela Cravo e Canela. A gente lembra também da Hora da Estrela, né? Então, quando a gente fala em narração, em texto narrativo, ele é um texto enxutinho, ele é um texto pequeno. Quando a gente fala já em romance, já envolve mais personagens, não é? A trama é uma trama maior e ela também, quando a gente fala em narração, no tempo, no espaço, o que é que a gente vê muito dentro de uma narração? A gente vê, às vezes, tem narração que ela é linear, e eu vou mostrar para vocês agora quando é que a gente chama que ela é linear. Como se começa um texto narrativo? Na apresentação, a introdução, você deverá apresentar os personagens, que eu já falei para vocês, né? Bem como suas características físicas, psicológicas, situar o leitor no tempo e no espaço da narrativa. Personagens são envolvidos. Como se começa um texto narrativo, professora Zaidan? No desenvolvimento, você poderá apresentar os conflitos, ou seja, as diversas situações nas quais os personagens são envolvidos. E aquela pessoa importantíssima, né? O narrador. A estrutura do texto narrativo. Tradicionalmente, a narrativa segue uma estrutura linear, com começo, meio e fim. Vejamos quais são as partes do texto narrativo. Vamos ver? A apresentação é quando inicia, né, gente? Nós vamos conhecer o quê? Nós vamos conhecer o personagem principal, não é isso? Então, daí vai começar o quê? O desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, sim, é que nós vamos ter uma figura, algo que vai começar a trama, que é o conflito. Esse conflito pode ser alguma coisa política, pode ser algum problema que aconteceu num bairro, na escola, tá certo? E depois nós temos o quê? Nós temos o desfecho, né? Tem aquele clímax todinho do desenvolvimento, depois vem o desfecho, aonde a pessoa que está lendo, o leitor, vai entender toda aquela narrativa, quando começou e quando terminou. Agora, vejam só, tem alguns contos, algumas narrativas, que ela não segue essa ordem linear, não. Como está aí, não. Apresentação, desenvolvimento, desfecho, não. Eles começam pelo fim, depois eles vão para o meio, tá? Então, isso é chamado o quê? São cenas do passado que vem para o presente. É chamado de analepse, ou melhor, flashback. Aquele flashback que é dado, né, para dar aquela pimentada, e muitos filmes que nós assistimos também começa assim, do final, e depois a pessoa vai contando a história. Bacana? Até aí tudo certo? Vamos lá. Outras estruturas. Na literatura, há muitos exemplos de textos narrativos que não seguem a estrutura descrita acima. Alguns já começam pelo conflito, foi o que eu acabei de falar. O que eu falei está escrito aí, não é? Então, o desenvolvimento, eles voltam depois lá para o início, tá certo? São outras estruturas que eu já me adiantei. Também há textos que a todo momento as cenas do passado são trazidas. Professora Zaidan, você falou agorinha para a gente, que são o quê? São flashback, né?
Então, a gente vai trazendo essas cenas e depois do desenvolvimento, chega no desfecho, chega no clímax, e aí o leitor vai entender tudo que foi que se passou. Gente, que tal um desafio? Professora Ana Zaidan, a senhora gosta muito de desafio, né? Gosto. Gosto muito do desafio. Então, qual o desafio? Vocês vão escrever um texto narrativo e não esqueçam de quê? Dos elementos abaixo. O narrador, o espaço, o enredo, o clímax, o desfecho, personagens e o tempo. Certo? E aqui, para nós fecharmos a nossa aula, para vocês refletirem, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Gente, beijo para vocês. Até a próxima.